do que técnico. O técnico ele não é tão grande quanto sugere a diferença de cifrão, de organização nesse momento administrativo entre os dois. O Flamengo, assim, vendo um pouco do jogo de quarta-feira, comentando até com algumas pessoas, parece que o Flamengo nasceu na temporada nesse último mês aí. Eu acho que a pressão, de certa forma, da Libertadores, o começo do Campeonato Brasileiro fez o Flamengo dar algumas respostas aí que a gente tem esperado há tanto tempo, né? Essa imposição técnica com esse elenco, que é um bom elenco, eu acho até, de certa forma, desequilibrado. Eu não vejo esse elenco todo maravilhoso. Subida do Everton Ribeiro está contribuindo. Numa hora muito determinante, né? O Paquetá vinha jogando muito bem, o Cuéllar começou a jogar bem e agora o Everton Ribeiro. E me lembrou muito o Everton Ribeiro do Cruzeiro, porque ele fez uma boa temporada no Curitiba, foi pro Cruzeiro, assim, sem tanto... Não era o que é o Everton Ribeiro hoje, mas ele fez 2 campeonatos lá brilhante e numa acordada, assim, quando ninguém esperava, ele começou a jogar muito e foi o suficiente ali para ajudar naquela estrutura montada pelo Cruzeiro do bicampeonato brasileiro. Eu vi muito do Everton Ribeiro do Cruzeiro nesse jogo de quarta-feira. Ele está se aproximando mais daquele jogador, porque assim, nos últimos tempos, eu me lembro que ele chegou a ser convocado pelo Cuca para disputar a Copa América pela seleção brasileira. Uma Copa América que o Brasil foi mais uma vez eliminado pelo Paraguai, aquela que o Thiago Silva comete um pênalti, vai para a decisão por pênalti e o Brasil ali é eliminado. E ali ele não foi bem. Aí dali ele foi para a Arábia, voltou. Aí eu acho que tem uma série de fatores, mas agora ele me parece que está se transformando num jogador importante para o Flamengo. Isso é E é ele bom encontrou Flamengo. uma faixa do campo para trabalhar que era muito... Ele tinha o Ricardo Goulart no Cruzeiro, que dava uma mobilidade muito grande para ele. E no segundo ano, jogou com o Marcelo Moreno também, de centroavante. E eu acho que ele está encontrando aberto, né? Eu acho que ele está encontrando esse espaço no campo que ele não tinha encontrado até então. Ele tem aquela passagem do meio para dentro, né? Que ele fazia isso muito bem no Cruzeiro. Exigiam muito que ele jogasse centralizado, que não era muito a dele. E acho que para isso tem o Diego ali, que de certa forma sustenta bem essa função. Eu acho que me lembrou um pouco o que foi o Everton Ribeiro do Cruzeiro a partida de quarta-feira. E a gente lembra como foi o único jogo esse ano entre Vasco e Flamengo. Põe na tela. No dia 27 de janeiro, PC. Quarta rodada do Grupo B da Taça Guanabara. Isso. E primeiro jogo dos titulares. Titulares do Flamengo. Sim. Não precisava entrar com titulares. Estava muito bem o Flamengo e mesmo se tivesse perdido esse jogo não ia importância nenhuma. Ô, Pet, como você, que já vestiu essas duas camisas, como o jogador encara quando vê, por exemplo, num debate como o nosso aqui, destacando diferenças da administração, de orçamento? Que impacto você acha que isso tem para o jogador na hora de entrar em campo? Primeiro, eu acho que o jogador nem assiste a gente. Verdade. Mas que impacto que essas fazem muito bem, aliás. Mas que impacto que essas questões... Assistem e fazem stories com a nossa cara com um cachorrinho, que já me mandaram várias vezes. Merecido também. Vamos combinar que todos eles assistem a todos os programas. Também. Não, enquanto a gente está falando do problema interno do clube, desorganização, falta do dinheiro, pagamento, a gente não atinge diretamente os jogadores. Então está deixando os jogadores dizendo, opa, a culpa não é nossa, a gente está fazendo o nosso papel. Mas precisa realmente fazer o papel deles. Precisa jogar, se entregar, esquecer essa parte que é política dentro do clube, que é difícil esquecer, né? Acho que não tem como perturba e está vivendo 24 horas por dia, isso na cabeça, se discute no vestiário, no treino, nervosismo em casa, problema, família, falta do pagamento, né? Então, está vivendo. Quando começa o apito do juiz, claro que você não pensa nessas situações, você pensa para jogar. Mas a presença, motivação, treinamento, entrega, tudo está um pouco comprometido. Então, não é fácil estar no pele agora dos jogadores do Vasco, mas são profissionais e tentar que se virar, tentar que fazer um jogo como fizeram contra a América, depois de uma crise que começaram perdendo o jogo e viraram. E viraram. Depois já levou goleada, então acho que é um clássico que entra, que clássico sempre é difícil, concordo com o PC,
mas entra um pouco com necessidade muita de um resultado positivo. Quando eu estava convidando o presidente Campelo para vir ao programa, eu falei, poxa, presidente, esse jogo tem um risco, né? Porque o clube está em ebulição, se o Flamengo se aproveita do mau momento técnico do Vasco e ganha bem, a situação piora. Ele falou assim, mas também se ganhar, melhora, né? Agora, verdade. Trabalhar com a vitória é melhor do que trabalhar com a Se ganhar, melhora, né? Mas isso que é? Você determinar ou planejar o que vai fazer futuramente, dependendo do resultado, é ruim, que você não sabe o que fazer. O resultado não pode influenciar nas tuas decisões e no teu planejamento, na tua filosofia, no teu trabalho. Não pode. Então, aquela coisa, né? Se ganhar, tem folga. Se perder, tem treino. Que tipo de treinador é esse? Então, não tem programação, nem de um micro, ciclo, meso, ciclo de macro, não tem nada. Na perda não tem nenhuma programação. Então, o trabalho não está planejado. Então, vamos falar, influencia como estão soprando o vento. Se está bem, se jogou, se tem vai, se não tem vai, se eu posso, não sei o quê. Então, critérios não existem, parâmetros não existem, premissas não existem. Então, assim você vai pisar e está olhando, cadê num terreno onde tem as minas plantadas para ver se vai explodir, se não vai explodir. Agora não tem problema, posso socorrer, explode. Então, não pode fazer isso. O Flamengo está entrando com esse jogo com certa vantagem, aproveitando-se da classificação, do bom momento favorável, né? Momento ruim do Vasco, entra um pouco, tem aquela coisa, e se a gente ganha? Sempre existe a possibilidade de que, mesmo estar nessa situação, o Vasco possa ganhar do Flamengo. Claro. Isso existe. Tanto que o Flamengo, mesmo assim, tendo um momento bom, tranquilo, não está jogando tanto futebol como para poder dizer, não, o Flamengo vai atropelar o Vasco, porque está jogando. Isso não dá para dizer. Mesmo a gente não ia dizer isso para o Cruzeiro, que está na melhor fase. Atropelou. Se você jogar agora contra Grêmio, Palmeiras, que estão numa fase, Corinthians, que estão numa fase melhor que o Flamengo, dentro das quatro linhas, jogando o melhor futebol, você pode dizer, Vasco agora está complicado. O que dá para dizer... Agora, clássico, não. Concordo. O que dá para dizer são coisas que já aconteceram, estão publicadas e eu trago informações sobre Paulo Guerreiro. O Flamengo suspendeu o contrato do Guerreiro pela segunda vez por causa de ele estar suspenso por doping. O contrato previa isso. E isso torna praticamente inviável que Paulo Guerreiro volte a jogar com a camisa rubro-negra. E ele ficou chateado com a postura da federação. Ele cogita se aposentar da seleção. Por que chateado? A federação, por exemplo, continuou hospedando a seleção no mesmo hotel onde a defesa do Paulo Guerreiro alega que ele tenha tomado chá contaminado por folhas de coca. Por que eu tomei todo esse cuidado para falar que a defesa do Guerreiro alega? A gente até agora só trabalhou com um lado dessa história, que é a versão da defesa do Guerreiro. É possível que ela esteja absolutamente correta, certa, nessa defesa veemente de que o Guerreiro é inocente. Só que, na minha opinião, cabe ao jornalista sempre desconfiar. E como, até hoje, a gente nunca ouviu o outro lado, ou seja, ninguém da UADA se pronunciou, eles raramente se pronunciaram só no julgamento, pedindo o aumento da pena que estava em 6 meses e conseguiram essa vitória. Conseguindo, né? O TAS, que julgou, também não se pronunciou. Então, o que a gente tem, por enquanto, é a versão da defesa. Eu tomo muito cuidado antes de comprar essa versão como a verdade e faço essa ressalva. É uma versão, por enquanto, plausível, mas uma versão. Não sei se vocês têm reparos aqui a isso. Não, o que eu entendo, André, é que provavelmente ao término dessa punição vai ser muito difícil o Guerreiro voltar a atuar num clube de projeção. Não sei, hein? 35 anos ele tem, não é? Termina em janeiro a punição? Não descartaria, não, um PC, um time... Ele teria a Copa América do ano que vem pela seleção peruana, que vai ser no Brasil. Ele poderia jogar. Na Guerreiro já foi artilheiro de uma Copa América. Jogar mais. Agora, ele está reclamando que ele acha que a federação não está comprando o barulho dele como deveria. Eu acho. O Flamengo também não está, como vocês viram, suspendeu o contrato dele. Mas ele também não está. O Flamengo não tem nada a ver com esse doping, inclusive, porque o doping foi acusado quando ele defendia a seleção peruana. Mas ele também não está comprando esse barulho. Porque ele está negociando com o Flamengo de renovação do contrato
nos patamares mesmos? Verdade. Então, Com qual Maiores, viu, Pet? propriedade maior? O Guerreiro pediu mesmos. mais dinheiro. Mas o mesmos não tem como. Imagina maior. Concordo com você. Então agora vai ser punido quem? Ele não vai voltar para um clube grande querendo o que ele está querendo, porque não merece. eu acho muito difícil. Não merece, tá parado um ano e meio. Tá? Custou muito caro, era bom jogador, passa a idade, está chegando, ele tem que encarar um pouco a realidade. Se ele tivesse humildade de encarar, cara, corre um certo risco real de ser punido. Não estou jogando 6 meses. Estão negociando com ele. Vamos negociando uma coisa. O que é? Flamengo, quero continuar aqui, num grande clube, prestigiado ainda, apesar pelo investimento todo, acho que nem tanto os números estatísticos dele foram bons no Flamengo, não. Não, chega em termos de aproveitamento, não é algo que Não você é. chegue e diga. Não é, então não é é nada espetacular. É um centroavante de ponta, mas teve melhores o aproveitamentos e desempenhos de jogadores bem inferiores do que o Guerreiro, tecnicamente. E tiveram melhor rendimento. Então tinha que ser, talvez, nesse ponto mais humilde de buscar. Agora vai ser. Quando eu digo, Ana, que é clube de ponta, pelo seguinte, porque se ele mantiver... Não, essa pedida... ao término da suspensão, se ele mantiver esse tipo de pedida, que é uma pedida do cara que foi artilheiro da Copa América, titular da seleção do Peru, para 35 anos, não vai ter nenhum clube de ponta que vai dizer assim, eu topo. Porque... E o clube pequeno não pode. E o clube pequeno não tem condições. Então, ele, para poder se reencaixar nesse mercado da primeira prateleira, ele vai ter que rever os já tinha que ter feito isso agora, Exatamente. né? Eu fiquei chateado com isso. Cara, tá muito soberbo, muito assim... Não, e tem que olhar a realidade, né? Vem cá. Pra dizer, mas... Como é que eu tô no momento? No momento eu tô a pé. Bom, se eu tô a pé, eu tô aceitando carona. Mesma coisa com jogadores normais, jogadores médios, né? Nós temos campeonatos estaduais. Campeonato Estadual do São Paulo é um campeonato mais forte, que paga mais, tem jogadores do médio porte que têm salários bons. Termina o contrato do Campeonato Paulista, vai para ser contratado para outro clube no Brasil, né? E tem muito jogador bom e poucos clubes com possibilidade de contratar os jogadores. Aí o jogador vem dizer, não, mas meu salário é tanto. Eu digo, não, garoto, teu salário era tanto. Teu salário agora é 0. Tu tá sem contrato. Se você parte para um salário, com salário patamar 0. Não é que tu tinha lá, porque tu tá sem clube agora. E isso na negociação muda muito. Claro. É assim, infelizmente, alguém reconhece e dá o mesmo salário, ou até aumenta, depende do desempenho. Mas aqueles que ficam no segundo plano têm que se tocar, Mas aí, jogar. PC, eu só quero fazer um reparo aqui e agradeço muito